Eu não sei você, mas eu sou um fascinado por pregação. Mas o sermão, essa peça de significado, esse texto literário onde durante 50 minutos, 1 hora, você vai trazer um conteúdo completo acerca da palavra de Deus, expondo e explicando um texto e relacionando ele com as verdades que nós encontramos em Cristo Jesus, é algo que me fascina. Me fascina como pastor de igreja que precisa pregar dominicalmente para sua comunidade. Me fascina como um escritor, porque é um estilo literário muito próprio. É o que Tiago Cavaco fala no início de 6 sermões contra a preguiça, onde ele diz que o sermão tem que voltar a ser um estilo literário. Enquanto nos Estados Unidos é muito comum que pastores disfarcem livros que são séries de sermões com títulos genéricos, outros tentam preservar esse estilo do jeito que ele é e mantêm algumas obras com um tom bem clássico. Eu amo sermões principalmente por causa daquilo que diz a segunda confissão helvética. A segunda confissão helvética tem para mim um dos textos mais lindos das confissões clássicas. O autor diz que a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Aqui a gente tem 2 Timóteo capítulo 4 sendo basicamente explicado. Quando Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra, ao invés de dizer pregue sobre a palavra, pregue a respeito da palavra, diga coisas acerca da palavra, não, pregue a própria palavra. A pregação de Timóteo seria palavra de Deus, porque Timóteo está instruindo, corrigindo, exortando, consolando através do conteúdo da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é palavra de Deus, e é maravilhoso ouvir Deus falando através de homens pecadores, através da exposição da escritura. Ouço 3, 4 sermões por semana, leio vários livros de sermões, e se você me perguntar, Iago, qual é o trecho de sermão mais impactante você já ouviu ou leu na sua vida? Eu posso falar sem nenhum medo de errar, que são os 3 minutos e 23 segundos que iniciam o conteúdo da mensagem chocante de Paul Washer logo depois que ele lê o texto bíblico. São 749 palavras que simplesmente transformaram toda a forma como eu enxergava o cristianismo e me convenceu claramente que se eu não fizesse urgentemente alguma coisa, o meu caminho era o caminho do inferno. É por esse trecho que a gente vai olhar hoje, nessa série de vídeos analisando a mensagem chocante de Paul Washer. Depois que Paul Washer faz uma pequena introdução e depois ora, ele lê o texto bíblico que vai dar base para o seu sermão, que é Mateus 7, 13 a 27. Ele lê com clareza, ele lê com entonação, ele lê com sentimento, sabe? Ele dá sentimento para aquela leitura. Eu tive um professor no seminário que dizia o seguinte: sempre que você for pregar um sermão, leia bem o texto base do sermão. Talvez seja o único momento em que Deus vai falar com a igreja naquela noite. Basicamente é leia com fidelidade, porque Deus está falando através da leitura principalmente. Então não tem errada. A leitura não tem como dar errado. Leia bem. Paul Washer faz isso, lê com muita profundidade, peso e cuidado. Depois que ele lê o texto, ele não lida diretamente com o texto. Ele vai voltar para o texto um pouco mais à frente, mas antes disso ele mais uma vez prepara o público para o ponto que ele quer expor. Depois da leitura do texto, ele começa dando um contraponto muito forte àquilo que costumeiramente é uma cultura de prosperidade e bem-estar dentro do cristianismo. Se você é um cristão reformado, de uma igreja conservadora, de uma igreja tradicional, de boa teologia, nada do que é dito aqui é novidade pra você. Mas pense, ele está em um ambiente profundamente evangelical. Pensa que ele tá falando a alguém que é fã de Dave Leonardo, de teologia do coaching, de teologia da prosperidade, gente que acredita que Deus está interessado com sua saúde, o seu bem-estar, a sua autoestima, sua aceitação, sua autoimagem. Pense em pessoas que vivem em um contexto de um evangelho psicológico que serve muito mais para lhe convencer que Deus lhe ama e lhe quer bem do que para fazer você ter fé naquele que morreu para limpar os seus pecados. É com esse público que Paul Washer está falando, e é para esse público que ele diz o seguinte: I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. Deixa eu parar aqui. Minha vontade era passar o clipe inteiro. Só assiste aí, por 3 minutos e pronto. Mas deixa eu pausar pra gente ir comentando.
Eu sei que eu quebro parte do impacto do vídeo original, mas bom, vá ver o vídeo original, vá assistir o sermão inteiro. A ideia aqui é justamente parar um pouco e comentar mesmo. Mas que forma de iniciar uma pregação? Eu não tô preocupado com sua autoestima, eu não tô preocupado com sua saúde, com sua conta bancária, tudo isso é nada, porque o que me preocupou a manhã inteira, e veja, Paul Washer tá falando de algo que ele sentiu enquanto tava lá. Ele não tá trazendo um discurso pronto, ele fala de algo que ele tá respondendo ao que ele viu no seu público. Hernandes Dias Lopes escreveu na sua dissertação de doutorado que um pregador, ele não faz um discurso diante da audiência, mas ele fala para uma audiência, ele tenta responder à realidade na qual ele tá inserido. E aqui Paul Washer deixa isso explícito no sermão. Eu estava aqui no evento e eu vi coisas, e eu fiquei preocupado diante daquilo que eu via. Eu fiquei preocupado porque daqui a 100 anos, a maioria de vocês que estão aqui possivelmente estará no inferno. Isso é um absurdo. É uma declaração forte, é uma declaração ousada. Normalmente, é uma declaração cuja resposta do público seria: mas que babaca. Quem é esse cara pra vir julgar minha fé? Quem é esse cara pra olhar pra minha cara e vir me dizer que eu vou pro inferno, que eu posso estar no inferno daqui a 100 anos? Que história é essa? Eu sou crente. Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor. Como é que um pregador sobe e vai dizer que a maioria de nós está no inferno? É arrogante, é orgulhoso, a menos que haja bons motivos para que isso seja verdade. E Paul Washer diz mais: mesmo aqueles que confessam Jesus como seu Senhor, muitos desses estarão no inferno. Eu acredito que confessar Jesus como meu Senhor é o que me impede de ir pro inferno. Então, o que eu uso para me defender dessa acusação tão forte do Paul Washer é algo que ele tá me dizendo que não é o bastante. Dizer que Jesus é o meu Senhor não é o bastante. Então, o que é o bastante? O que é que me separa do inferno? Como ele pode olhar pra minha cara e dizer isso? Bom, é justamente essa pergunta que ele vai levantar, já visualizando e prevendo qual é a objeção que tá passando pela cabeça de quem discuta, e é essa objeção que ele vai responder. You say, Pastor, how can you say such a thing? I can say such a thing because I don't do my Christian work in America. I spend most of my time preaching in South America, in Africa, and Eastern Europe. And I want you to know that when you take a look at American Christianity, it is based more upon a godless culture than it is upon the Word of God. And so many people are deceived, and so many youth are deceived, and so many adults are deceived into believing that because they prayed a prayer one time in their life, they're going to heaven. And then when they look around at others who profess to know Christ and see those people also just as worldly as the world, and they compare themselves by themselves, nothing troubles their heart. They think, well, I'm the same as most in my youth group. I watch things I shouldn't watch on television and laugh about the very things that God hates. I wear clothing that is sensual. I talk like the world. I walk like the world. I love the music of the world. I love so much that's in the world. But bless God, I am a Christian. Why am I a Christian? I don't look any different than most of the other people in my church. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. You will not find that anywhere in Baptist history until about 50 years ago. Então ele vai justificar por que aquelas pessoas que estão ali, aparentemente louvando Jesus, vão pro inferno. Primeiro, porque eles aprenderam que ser crente era simplesmente ser igual. Então, eles vão pra igreja, chegam num culto e eles são iguais àquelas pessoas que dizem ser crentes. Bom, esse povo aqui diz que é crente, eu pareço com esse povo, então eu devo ser crente. Qual é o problema? Segundo Paul Washer, viajar pelo mundo e contemplar a fé cristã ao longo do mundo fez ele perceber que aquilo que é o cristianismo comum nos Estados Unidos era algo procedente do inferno. O modo como as pessoas são cristãs ali é um modo completamente mundano, ímpio, baseado muito mais em uma cultura sem Deus do que na palavra do Senhor. Por isso, quando alguém chega na igreja e, bom, eu preciso ser crente, eu preciso viver como um cristão, eu preciso amar Jesus, como é que é isso? E então se compara com outros membros da igreja e diz, bom, eu pareço com eles, então eu sou crente. O que ele tá fazendo não é encontrar bons padrões de referência, mas ele tá simplesmente se adaptando à semelhança de gente ímpia que se diz cristã. Isso é profundamente atual, é profundamente relevante, porque muito da nossa vida de igreja é baseado naquilo que a gente imita da nossa comunidade. E a gente acaba sendo condicionado a achar que cristianismo
cristianismo é a reprodução de padrões que eu encontrei na minha própria igreja. Então, se na minha igreja é assim, sempre foi assim, logo, isso deve ser o certo. É assim, por exemplo, que mulheres aceitam ser abusadas pelos seus pastores, porque, bom, geralmente é assim, é um homem de Deus, ele vem com essa conversa, talvez ele tenha razão, ele conversa assim com outras moças também. É assim que pastores são donos de igreja, porque, bom, eu cheguei aqui, todo mundo acha isso normal, é assim mesmo. É assim que pastores engravidam mulheres da igreja e a igreja acha que o homem de Deus não pode ser julgado. É assim que você veste roupas indecentes e acha que você é crente, porque, bom, as moças na igreja se vestem assim também. É por isso que homens falam, assistem e praticam atos indecentes, porque, bom, os caras da igreja fazem a mesma coisa. É por isso que maridos tratam as esposas de modo tão degradante, porque, bom, é assim que os outros maridos tratam também. Não deve ser problema. Os exemplos são infindáveis. Existe uma racionalidade sistêmica. E quando nós entramos em um ambiente, nós recebemos aquele ambiente e normalizamos aquilo que é normal naquele ambiente. Quando você entra numa igreja e participa de uma igreja mundana, você vai se comparar com aquele mundanismo e achar que aquele mundanismo é o normal. Você vai chamar de radical, legalista e louco qualquer um que vive em outro ambiente mais rígido, mais sério, talvez mais santo. Em segundo lugar, ele vai dizer que essas pessoas, mesmo achando que são cristãs, vão pro inferno porque elas acreditam que simplesmente ter orado e pedido alguma vez para que Jesus entrasse no coração é o bastante para ter um relacionamento correto com Cristo Jesus. Esse é de longe um dos temas principais daquilo que o Paul Washer produz, o problema do decisionismo. Eu simplesmente decido e Jesus entra no meu coração automaticamente porque eu levantei a mão e fui à frente no altar. Você tem uma cultura baseada nisso, né? Pregadores dizem, tantas conversões tivemos aqui no nosso evento. Você vai lá no Descende e o pessoal tá dizendo quantas almas foram salvas por aquele ministério, o que é completamente impossível de averiguar, porque alguém levantar a mão e ir à frente da igreja não é definição de conversão. No outro dia a pessoa pode nunca mais entrar num prédio de igreja e aquela conversão vira um número, mas não é uma salvação de alma real. Essas pessoas levantaram a mão, pediram para Jesus entrar no coração, mas continuaram vivendo uma vida completamente perdida. Para qualquer pessoa que seja de uma igreja onde conversão é medida por levantar a mão e ir à frente, isso aqui é uma das mensagens mais fortes, assustadoras e terríveis que alguém pode imaginar. Porque como é que eu sei que eu sou crente? Cara, eu sei que eu sou crente porque eu levantei a mão e fui na frente e porque eu pareço com os outros crentes que eu conheço. Mas se levantar a mão e ir à frente não é o bastante. E se os crentes que eu conheço parecem mais com o mundo do que com Jesus? E agora? O que vai ser de mim? Se eu nasci em uma igreja pecadora e em pecado me concebeu meu evangelista, e se eu tenho sido discipulado à imagem de gente que simplesmente parece mais com o mundo, então como é que eu consigo salvação? Essa é uma frase extremamente poderosa. Eu quero que você saiba que uma das maiores heresias da igreja evangélica e protestante nos Estados Unidos é que se você orar e pedir para Jesus entrar no seu coração, ele vai definitivamente entrar. Isso é muito poderoso. Essa frase é muito forte. Porque a gente vive uma vida de evangelismo baseado em pedir para que pessoas peçam e conclamem Jesus em seus corações. Veja, tem gente que acredita piamente que a simples declaração de crença é o bastante. Pô, sabe, até uma declaração de crença que nem é muito fiel, que nem é muito consciente. Você vê o Daciolo no Flow fazendo o Monark e o Igor aceitar Jesus, mesmo que eles não estejam se convertendo de fato. Pregadores convencendo pessoas a virem à frente e levantar a mão, como se isso fosse o bastante para criar uma abertura para Deus, quando na verdade isso não tá na Bíblia em nenhum momento. Lembra aí de algum versículo onde alguém tem que levantar a mão e ir à frente do altar para aceitar Jesus? Olha para a história das igrejas batistas, olha para a história do cristianismo. Isso é algo profundamente recente. E se o nosso cristianismo, e se a nossa visão de conversão é baseada unicamente nisso, a gente tá em péssimos lençóis. E é daí que vem talvez a patada, o termo técnico é esse, tá? Da nossa homilética Paul Washeriana aqui. A patada que marcou o ministério de Paul Washer pro resto da sua vida. É aqui que vem o I don't know why you are clapping, I'm talking about you. Eu não sei porque é que você tá aplaudindo, eu tô falando de você. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I didn't come here to get amens. I didn't come here to be applauded. I'm talking about you. Claro que aqui, num vídeo comentado, o aspecto emocional do que ele diz se perde bastante. Mas eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu ouvi esse sermão.
Eu tava ouvindo um sermão, sabe? Ele fala frase de efeito, né? Aqui ele vai explicar que nós não somos salvos por chamar Jesus ao coração, mas somos salvos pela fé e pela fé somente na obra de Jesus. Ou seja, não é o simples fato de pedir para Jesus entrar no coração que faz com que sejamos salvos, mas é o desenvolvimento de uma fé genuína, e uma fé é precedida e seguida pelo arrependimento. Isso que deu uma polêmica na época, o pessoal, não, mas a fé vem antes do arrependimento vem antes da fé. Tem esse debatezinho em teologia sistemática, que eu acho um debate meio perdido, certo? Porque ele diz que tá certo. A fé e o arrependimento são imiscuídos um do outro, estão ali misturados. Ela define quem chega primeiro é uma bobagem. Fé e arrependimento vêm juntos. O ponto do Paul Washer aqui não é criar uma ordem dos eventos da salvação, mas é estabelecer que quando nós temos fé genuína, isso vem com arrependimento e segue em arrependimento. Você não tem como pedir para Jesus entrar no seu coração e tentar viver uma vida longe do arrependimento. Se você ora para Jesus entrar no seu coração e sua vida não segue em arrependimento, aquilo não significou nada. Você tem que fugir dos pecados, odiar as coisas que Deus odeia, amar as coisas que Deus ama e viver sua vida não lutando para ser como os grandes mitos da música pop, não como os grandes fenômenos culturais, não para ser igual ao mundo ou para ser igual à maioria dos cristãos americanos, mas para ser igual a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão que a gente tem que seguir. E frase de efeito, o que é que você faz depois da frase de efeito do sermão? Uhul, isso aí! Dá neles, Paul Washer! Dá neles! Dá neles! Só que Paul Washer não tava dando neles, ele tava dando na gente. Interessante aqui, porque esse aplauso é um aplauso de desconexão. Esse aplauso é um aplauso de fuga. Veja, quando algo tão forte e radical é dito e as pessoas aplaudem, o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que, veja, é isso mesmo, que coisa boa, ou mensagem maravilhosa, não baseado no arrependimento genuíno de quem ouve isso e dá um passo pra trás. Diz, eita, talvez eu não esteja vivendo o cristianismo genuíno, mas de alguém que simplesmente acha que aquele discurso é bonito, é legal, serve na vida de alguém. Esse pessoal aí realmente, Pastor Paul Washer, é verdade, Pastor Paul Washer, esse pessoal aí tá vivendo um cristianismo. Não, brother, você tem que ouvir isso contra você. Foi Jonathan Edwards que escreveu que a forma correta de ler a escritura é lê-la contra si mesmo. A forma certa de ouvir um sermão, então, é ouvi-lo contra si mesmo. Não é ouvir pra tentar escapar, não é ouvir pra condenar a cultura, pra falar mal de esquerdista, pra falar mal de outras religiões. Não, é ouvir o sermão pra falar mal de si, pra encontrar os próprios defeitos, os próprios pecados, as próprias falhas. Esse aplauso era o aplauso da mente cauterizada para aquilo que estava sendo dito. Às vezes o glória a Deus, às vezes o amém, o aleluia, o aplauso, não é a igreja respondendo positivamente a mensagem do evangelho, é a igreja fugindo do arrependimento que deveria estar vivendo diante daquilo que está sendo pregado. É a igreja manifestando a cauterização da sua mente. E a igreja aplaude para afugentar o Espírito Santo. Como quem diz, é isso mesmo, mensagem poderosa. Mas se fosse poderosa mesmo, não estaria levando ao aplauso, estaria destruindo o seu emocional, baixando a sua cabeça e fazendo você tratar tudo aquilo com um respeito e uma solenidade que apenas uma alma contrita poderia dar. Existem momentos para aplaudir, para dar glória a Deus, existem momentos para você festejar e ficar feliz num culto. Não é um momento como aquele. Então por que é que vocês estão aplaudindo se eu tô falando de vocês? É como um fariseu lendo Mateus 23 e ficando feliz. É isso mesmo? Que mensagem poderosa, Jesus. Jesus diz, ei, brother, eu tô dizendo que vocês estão indo pro inferno. Eu tô dizendo que vocês estão no caminho do erro. Eu tô pregando pra vocês, pra que vocês mudem. Vocês estão felizes e aplaudindo? Não. Você não tem que aplaudir, você tem que entrar num pano de saco, deitar em pó e cinza e mudar de fato. Por que é que vocês estão aplaudindo se eu estou falando de vocês? É interessante que tem coisas que precisam acontecer num contexto, certo? Imagina um pregador iniciante fazendo isso. Um pregador na sua igreja que tá pregando, diz alguma frase de efeito, o pessoal aplaude, ele, ei, por que é que você tá aplaudindo? Eu tô falando de vocês. Sabe o que a igreja vai pensar? Nossa, que pregador arrogante. Meu Deus, que tratamento é esse com a própria comunidade? Pelo amor de Deus, a gente tá agradecendo aqui, você tá sendo grosseiro. Pelo amor de Deus, pra que você é tão grosseiro? As coisas precisam de um contexto. Não podem ser emuladas, falsificadas. Isso aconteceu porque fazia sentido acontecer ali. Você tem um pregador que é um missionário, preocupado com o pecado, falando com todo o amor do seu coração e com a dureza que é necessária. Quando um jovem sem estofo, sem história, simplesmente impõe isso sobre sua igreja de forma grosseira, ele só vai ser isso, grosseiro. Os momentos em que você tem que ser mais duro, mais forte, mais sério com a comunidade, são momentos em que Deus vai guiá-lo com muito cuidado para isso. Jovens olham para isso e o que é que eles imaginam? Eu quero ser o cara no púlpito prendendo aqueles que aplaudem, porque é legal, é uma frase de efeito forte. Mas um pregador que faz isso não é alguém que tá preocupado com frases de efeitos fortes. Não é alguém que tá preocupado com ser grosso, que quer ser grosso, que tá tentando ser grosso. Paul Washer não parece ter um jeito grosseiro de falar. O Paul Washer, ele tem um jeito de falar que nos convida à reflexão. Paul Washer não é grosso, ele
não fala com imposição de gravidade, mas ele diz coisas muito duras, de uma forma que não lhe machuca no seu relacionamento com o pregador, mas que te coloca dentro de uma perspectiva muito maior. É uma coisa muito sutil. Disso pra mera grosseria é muito simples, é muito rápido passar de uma coisa pra outra. Por isso que não dá pra tentar emular o estilo de ninguém, não dá pra emular o jeito de alguém pregar. As coisas saem dele. Existem vários pregadores brasileiros que tentam imitar o Paul Washer, que tentam falar como o Paul Washer, agir como o Paul Washer, e eles acabam sendo só um eco muito esquisito. Soam muito mais grosseiros e arrogantes do que preocupados realmente com a transformação do coração de almas que se perdem. Tem coisas que não podem ser imitadas. É Deus agindo de uma forma específica, através de alguém específico para um público específico. Ainda bem que nós somos abençoados pela internet por nos trazer também a mensagem que foi dada para eles como sendo para nós. Então o Paul Washer vai continuar desenvolvendo um ponto que ele começou antes. Lembra que o Paul Washer falou que eles não eram crentes, iriam para o inferno? E um dos motivos é porque eles se comparavam com um cristianismo cultural e mentiroso daquela cultura, daquele país? Bom, ele vai falar um pouco sobre a igreja em outras realidades e a diferença entre a igreja de outros países e a igreja americana. People so many times come up to me and they say, oh, I'd love to follow you into Romania. I'd love to follow you into the Ukraine. I'd love to preach where you preached and planted churches in Peru in the jungle. And I tell them, no, you wouldn't. They say, yes, I would. I said, no, you wouldn't. Why? Because you'd be excommunicated from the church down there. Você tem noção que talvez você seria excomungado de uma igreja séria? Você aí que tá na internet assistindo o vídeo, membro da igreja, ceia, serve, talvez líder de pequeno grupo, você tem noção que talvez, se você tivesse em um outro país onde o cristianismo é levado mais a sério, que talvez se você tivesse em outra igreja onde santidade e vida com Deus fossem levadas a sério, você seria excomungado? Veja, alguém dizer para o pregador, pastor Paul Washer, eu queria ir com você para a Ucrânia, eu queria ir com você plantar igrejas no Peru no Templo do Sendero Luminoso, eu quero ir com você lá para a Romênia para levar a mensagem do evangelho. Alguém que se coloca a essa disposição é uma pessoa que está interessada no reino de Deus, está interessada na pregação do evangelho, está interessada em sacrificar a própria vida na obra missionária, já é um cristão acima da média, certo? Alguém que diz isso já é um cristão acima da média, e o cristão acima da média talvez seja excomungado na igreja a qual ele está planejando ir servir. Ou seja, cristão acima da média dos cristãos planeja ir ajudar a igreja em um país, e essa igreja o excomungaria pela vida com Deus que ele leva, mesmo sendo um crente acima da média. Imagina quem está abaixo dessa média, imagina quem é um cristão comum que não estaria disposto a entregar sua vida na Romênia. Não venha como missionário, a gente excomungaria você, a gente expulsaria você da igreja se você viesse ser crente missionário aqui na Romênia, aqui na Ucrânia, aqui no Peru. A gente se sente por cima da carne seca, né? A gente se sente cristãos que tem algo pra dar, pra entregar, pra fazer em outros lugares. Puxa, outros países tão frágeis, tão perdidos, tão fracos, tão pouca pregação do evangelho, vou lá exportar parte do cristianismo brasileiro, ou no caso do Paul Washer, parte do cristianismo americano para outra cultura. E às vezes a última coisa que eles querem é que a gente exporte lixo pra lá, é que a gente exporte uma cultura de mundanismo, uma cultura de mau relacionamento com Deus, que a gente pare de exportar uma cultura que normaliza tudo aquilo que a escritura condena, que a gente pare de exportar um tipo de visão de Deus que enfraquece a igreja de países que estão debaixo de perseguição muitas vezes. Não que a perseguição faça bem à igreja, mas a perseguição exclui os falsos, exclui o pessoal do oba-oba. A perseguição mata, e porque mata, faz com que aqueles que não estão dispostos a dar a vida não participem. Infelizmente a igreja sofre muito debaixo de perseguição. A gente luta para que a igreja não seja perseguida, mas se nós gastássemos alguns minutos conhecendo a igreja debaixo de perseguição, talvez a gente fosse mais sério com o modo como vivemos o cristianismo em um país livre. Isso não são coisas fáceis de dizer. Há um preço pessoal em Paul Washer dizer isso. Existe um preço de amor, existe um preço de relacionamento ministerial. É o que ele vai dizer a seguir. What we need to see, I'm not trying to be hard for the sake of being hard. Do you realize how much love it takes to stand before 5,000 people and tell them that American Christianity is almost totally wrong? Do you know what it's going to cost me to never be asked back again to something like this? To be unpopular? Do you know why you do it? You don't do it because you get paid well. You don't do it because men love you. You do it because you love men, and because more than that you want to honor God. Paul Washer, é preciso muito amor para estar diante de 5 mil pessoas e dizer coisas como essas, porque quando você está numa grande conferência como essa, você tem uma grande oportunidade ministerial. Paul Washer é um missionário, Paul Washer é um pastor, Paul Washer é o líder de uma agência que envia pessoas para todo o país. Ele precisa de bons relacionamentos, ele precisa que as igrejas o apoiem, ele precisa de dinheiro de outras igrejas para poder sustentar missionários no campo. Para o Paul Washer se levantar diante de tantas pessoas e dizer isso, é colocar em risco a agência missionária, é colocar em risco o sustento de pessoas que estão em campo. Veja, os organizadores
organizadores de um evento como esse não vão ficar muito felizes com a mensagem como essa. Os organizadores de um evento como esse não querem ouvir que os seus jovens, que eles tratam como crentes, são pessoas que estão indo pro inferno. Para o Paul Washer, ser impopular aqui é perder a possibilidade de servir na pregação do evangelho. Aqui o Paul Washer nunca mais ser convidado a conferências como essas é perder a possibilidade de divulgar a mensagem do evangelho e divulgar a obra missionária a várias pessoas. Era muito fácil para o Paul Washer racionalizar. Não, eu vou trazer uma mensagem mais branda e com a mensagem mais branda eu consigo alcançar mais pessoas e alcançando mais pessoas eu posso fazer mais pelo reino. Ser polêmico não vale a pena. Se eu for um pregador polêmico eu vou perder relacionamentos. Se eu tocar nesses assuntos talvez não compre meus livros. Se eu falar sobre isso talvez eu perca apoio, talvez eu perca amizades. Eu não posso condenar o pecado porque condenar o pecado vai me colocar em maus lençóis ministeriais. Paul Washer, eu lhe entendo perfeitamente. Jovens pastores constantemente recebem assédio moral por pregações desse tipo, por mensagens desse tipo, por condenar o pecado e dar nome ao pecado. Quantas ligações eu e outros pastores já não recebemos de gente ameaçando acabar com o nosso ministério por causa de coisas que foram ditas por aí na internet, ou em sermões, ou em livros, que se nós não voltarmos atrás, não fugirmos de certas polêmicas, nosso ministério ficaria marcado para sempre. O Paul Washer sabe que isso é real. Existe no submundo do ministério toda uma cadeia e toda uma corrente de assassinato de reputação e de cancelamento, de bloqueio. Você não publica mais pelas editoras, você não fala mais nas conferências, você não aparece em fotos do Instagram, eles não aceitam seus convites, não participam de seus eventos. Se você não anda na linha, você se torna um pária. Paul Washer sabe disso. E ainda assim, o Paul Washer está disposto a arriscar toda a relevância do seu ministério em prol de uma pregação verdadeira e urgente para aquelas pessoas. Veja, Paul Washer que não era um grande pregador influente com uma grande plataforma. Ele precisava das plataformas de outras pessoas para poder falar para muita gente. E ainda assim, Paul Washer está disposto a abrir mão de qualquer benefício que ele pudesse receber do ministério em prol de viver genuinamente o ministério. É um incentivo para que pregadores vivam com coragem, é um incentivo para que o ministério pastoral seja vivido com amor, mas com a seriedade que ele cobra. Talvez custe tudo a nós como pregadores. Paul Washer arriscou tudo pregando o que pregou. É importante que a gente entenda que quem põe a mão no arado não tem o direito de ter medo e então olhar para trás. Se você não tiver amor no seu coração, amor pelos perdidos e, acima de tudo, um amor por honrar a Deus, você não consegue ser um pregador como esse. Então, ele termina esse pequeno bloco de conteúdo concluindo o argumento de que nosso esforço não deve ser por tentar ser parecidos com a igreja ou com o mundo, mas tentarmos ser parecidos com aquilo que a Escritura revela de Cristo Jesus. I want to tell you something. We are going to go into Scripture and I want you to look at it as it really is. Stop comparing yourself with others who call themselves Christians, who compare themselves with others who call themselves Christians. Compare yourself to the Scripture. A pergunta que fica no final é: com o que você está se comparando? Como é que você sabe que está na fé? Como é que você sabe que tem vivido o cristianismo genuíno? É porque você é aceito no seu grupo de jovens? É porque você é um marido normal no seu grupo de homens? É porque você, como pastor, é validado por outros pastores? Onde todo mundo faz assim? Ou você tem comparado suas motivações, suas ações, seu modo de ver a vida com aquilo que é revelado na Escritura sobre a forma correta de ser cristão? Nós só veremos isso se lermos a Escritura contra nós mesmos. Se lermos a Escritura aplaudindo e dizendo: isso, vai Jesus, pega eles, a gente nunca vai conseguir perceber que nós somos muito diferentes daquilo que a Escritura cobra de nós. A gente vai confiar simplesmente ter levantado a mão e ido à frente. Mas é isso que Paul Washer vai dizer no próximo bloco de conteúdo antes de começar a exposição exata do texto. Não sei pra você, no momento que você tá assistindo isso, em que período da sua vida, de que contexto religioso você é, mas quando eu assisti isso, cerca de 10 anos atrás, foi certamente a coisa mais urgente, mais impactante e mais transformadora que eu assisti na minha vida. Se você tem gostado dessa série de vídeos sobre a mensagem chocante, então deixe de clicar aí no like e ajudar a divulgar esse vídeo para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante e alcança muita gente. O primeiro vídeo dessa série passou de 100 mil views. Eu achei que ia ser um daqueles vídeos que eu faço e que ninguém se importa. Mas vocês gostaram muito, pediram muito por continuação e estão pedindo muito por essa continuação. O vídeo passado também teve bastante gente assistindo. Então, por favor, vai lá nos vídeos anteriores se você não foi. Clica lá no gostei, ajuda a divulgar, se inscreve no canal para que a gente possa levar esse tipo de vídeo para cada vez mais longe. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Então, não deixe de se inscrever para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um abraço, cheiro no seu cangote e até a próxima.